Olá! Como tornar o Brasil mais moderno tecnologicamente? Como levar ao povo brasileiro mais facilidades de acesso à tecnologia e a informações de qualidade? Responder a essas questões é uma das missões da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, presidida pelo senador Carlos Viana, que está aqui comigo. Seja bem-vindo, senador. Obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, Ticiane. Quando o senhor assumiu a presidência da comissão, o senhor disse que gostaria de uma modernização, de que essas informações chegassem com mais clareza e mais facilidade, Sim. mais tecnologia para o povo brasileiro. Enfim, como é que o senhor avalia esses 2 anos? Esses objetivos foram atingidos? Olha, Ticiane, nesses 2 anos nós demos uma contribuição muito importante ao país em mostrar, trazer com transparência e jogar luz mesmo sobre um setor que no Brasil é órfão. A questão do investimento em tecnologia e inovação. Nós temos a iniciativa privada, que por natureza e sobrevivência já faz com muita força, mas temos um Estado, e aqui eu constato com muita maturidade, de que nem direita nem esquerda veem tecnologia e informação como uma fonte de recursos para o país, veem como despesa. Então, tanto no governo anterior quanto no atual governo, o orçamento dessa área vem sendo cortado e constantemente, quando se fala em reduzir despesas, uma das primeiras áreas que se vem, tecnologia e informação. E deveria ser o contrário, porque o Brasil já tem uma presença muito grande nos commodities, né? Na produção de grãos, de petróleo, mas o Brasil precisa entrar definitivamente no campo das grandes nações que tem inovação como seu ponto principal. E nós temos oportunidade para isso. Vou dizer para você, a Embraer. A Embraer hoje, no mundo, é uma das principais empresas na área da aeronáutica que utiliza pesquisa e inovação com parceiros internacionais, mas que o Brasil ainda não tem uma visão muito clara sobre como nós podemos avançar. Inovação e tecnologia também caminha muito na linha da defesa, que o que nós ainda entendemos como guerra, né? Aqui no Brasil há uma visão de que se vender defesa, que é sistemas de tecnologia para aeronáutica, aviônicos, para sistemas de defesa em terra, no Exército, na Marinha, isso é uma espécie de posicionamento de guerra. Não é isso. O mundo vive, hoje ninguém invade ninguém mais, só pequenas, mas o Brasil pode se tornar esse celeiro da inovação, mas isso não acontece por uma mentalidade ainda política que nós, de certa forma, conseguimos avançar nesses 2 anos. Fizemos uma série de passos importantes, questão do fundo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, nós conseguimos ampliar uma parte dos recursos. Se vem aí é uma outra história, mas que nós abrimos para que o fundo possa receber mais valores. Criamos uma série de incentivos a startups, que são as pequenas empresas que criam e são hoje o celeiro da inovação no mundo. Portanto, eu digo que foi um tempo muito bom de debates e de se chamar a atenção, mas ainda dependemos de uma política pública que, de fato, torne o Brasil ponta na questão da ciência, da tecnologia e principalmente da inovação. As startups, será que a gente consegue detalhar um pouco mais de como foi, do que é esse projeto e de que forma isso vai incentivar e melhorar no quesito mesmo acesso à tecnologia e informação? Nós já temos, essa é uma ótima pergunta, nós já temos no Brasil grandes centros de formação de startups por incentivo das universidades federais, que são importantes nesse processo, mas também por parcerias com Big Techs. A questão, por exemplo, do Google. O Google tem parcerias no Brasil em várias capitais, no Recife, em Belo Horizonte, no Sul. Essas empresas, o que elas fazem? Elas incentivam localmente a criação e o desenvolvimento de novas tecnologias, mas ao contrário dessas tecnologias permanecerem no Brasil e se tornarem brasileiras, e nós temos a possibilidade de desenvolvermos essas startups em território nacional, o que acontece? Imediatamente aquela pesquisa é adquirida por uma Big Tech e é levada para o exterior juntamente com todos os cérebros que ajudaram a desenvolver. Isso tem acontecido em diversas áreas no nosso país, na farmacêutica, na química, na tecnologia, inovação. Os nossos engenheiros estão entre os mais procurados no mundo, porque são bons engenheiros, são dedicados. Os brasileiros não são radicais em absolutamente nada. Ainda temos uma questão política, mas na maioria
quando nós falamos em profissionais, os brasileiros são muito bem aceitos em qualquer lugar do mundo. A Alemanha, por exemplo, nós recebemos no âmbito da CCT a presença aqui de vários parlamentares de partidos de oposição e situação alemães. Eles vieram aqui nos questionar, por exemplo, a Alemanha tem 450 mil vistos de trabalho para profissionais técnicos e de nível superior. E eles estão com preferências para a América do Sul, especialmente o Brasil. Porque a Alemanha vive um problema sério de imigração, né, do mundo muçulmano, que gerou um impacto muito grande na sociedade por não adaptação à cultura alemã, ao dia a dia dos países europeus. Então, o brasileiro não. O brasileiro, quando chega nesses países, o brasileiro trabalha, o brasileiro se dedica, o brasileiro, no seu final de semana, tem os seus relacionamentos, mas não cria nenhuma confusão. Então, eles disseram, olha, se nós contratarmos muitos brasileiros, haverá algum problema na relação do Brasil com a Alemanha? Não, claro que não. Mas nós vamos perdendo os cérebros. E isso, para nós, tem sido muito ruim, porque nós vamos perdendo qualidade no centro de pesquisa. E as startups são um exemplo muito interessante dessa visão que eles têm lá fora, que é de incentivar no mundo todo, porque como eles trabalham online, de forma digital, eles não trabalham presencialmente. Então, uma pessoa de casa, né, um jovem, por exemplo, dos nossos institutos federais de tecnologia, que estão entre os melhores, do ITA, dentro de casa ele desenvolve uma ideia, ele desenvolve um processo e apresenta esse processo numa espécie de feira de tecnologia internacional. Pronto. Se o processo dele for entendido, aquele projeto que ele criou, como algo importante para alguma das empresas, imediatamente ele é contratado. Pode ficar no Brasil, mas também recebe um visto de trabalho, de empreendedor. Nos Estados Unidos tem milhares desses vistos, sobram todos os anos. Né? Eles imediatamente, para professores, mestres, doutores, empreendedores, os Estados Unidos têm uma política muito agressiva de atração de mão de obra. E nós aqui ainda com essa visão de que tecnologia é uma despesa. Senador, Lei do Bem. Sim. Recentemente foi aprovada uma modernização, o senhor Sim. foi o relator, né? De que forma essa lei, que é considerada hoje um dos grandes incentivos, né, a pesquisa, desenvolvimento, enfim, como foi essa mudança, o que ela promete? Foi uma das grandes decisões que o Congresso tomou, porque a Lei do Bem já existia. Você tem na iniciativa privada, especialmente em bancos, o desenvolvimento de muitas tecnologias para o atendimento à população. Então, a economia brasileira vem saindo, né, da questão, vamos dizer assim, somente do commodity para a economia digital. Isso é irreversível. E os bancos e aqueles que desenvolvem sistemas de tecnologia não tinham os benefícios que antes a indústria formal, vamos dizer assim, tinha. Então, nós conseguimos incluir na Lei do Bem a inovação. Portanto, pesquisas que gerem, por exemplo, sistemas de melhoria de atendimento, de controle e combate ao crime digital, sistemas que podem ser vendidos como patentes, passaram a ser incluídos nessa Lei do Bem. Ou seja, nós pelo menos conseguimos o incentivo em termos de redução de impostos para que o setor possa se desenvolver com financiamento próprio. Excelente. Nós vamos falar um pouquinho agora da inteligência artificial, é outro tema muito, muito recente, né? Foi aprovado aqui. E como que o senhor vê essa regulamentação? O que vai ser de diferente para os brasileiros essa aprovação, essa regulamentação da inteligência artificial no Brasil? Olha, essa pergunta é muito boa e eu gosto sempre de esclarecer. Primeiro, o projeto de inteligência artificial é uma necessidade, porque está na vida de cada um dos brasileiros e das pessoas no mundo todo. Só que é o seguinte, quem cria quer se reger pelas leis do país em que está localizado. Então, por exemplo, as Big Techs, que são americanas, querem a legislação americana, mas querem atuar e ganhar dinheiro no mundo todo e não querem as responsabilidades do mundo todo. Isso não é possível. Se uma pessoa usa uma plataforma qualquer de rede social no Brasil para cometer um crime, para atacar a honra de uma pessoa, para disseminar informações falsas, essa Big Tech tem a responsabilidade sobre essas ações, independentemente se ela está localizada na América do Norte, na Europa, em qualquer lugar do mundo, ou ela está no Brasil. Porque, ainda que não fisicamente, né, você não tem aqui, vamos dizer assim, um processo físico
né, de dinheiro envolvido, você tem um processo digital que hoje a justiça entende. A pessoa paga com cartão de crédito, pagou em moeda nacional. A atuação daquele sistema na língua portuguesa brasileira também foi dentro do território nacional. Então, há uma responsabilidade aqui que você não tem como fugir. Então, nós criamos um sistema de regulação em que essas empresas elas têm que ter o princípio da humanidade. O que é isso? Tudo aquilo que se refira ao crescimento, ao respeito aos direitos e principalmente à privacidade e às leis. Nós não criamos nenhuma limitação sobre criar. Eles podem criar o que eles quiserem. No âmbito privado da empresa, no âmbito fechado, né, eu chamo de esotérico, que é aquele âmbito ali só dos engenheiros da empresa, podem criar o que desejar. Agora, colocar a público, eles têm que demonstrar quais as regras, os impactos e como aquilo funciona. Isso está muito claro na legislação. Hoje, o Brasil, por exemplo, na questão de informações, né, da CNPD, pode-se pegar e saber como que funcionam esses algoritmos. Eles têm que dizer para a gente que cálculo é esse. E isso não vai afetar a vida minha, sua, de quem usa. Porque houve um momento em que se tentou dizer que a lei da inteligência artificial iria trazer a censura às redes sociais. Nada disso. Você continua livre para falar o que você quiser, os grupos que você desejar, seu posicionamento é livre, desde que você não cometa crimes. Por exemplo, incentivar o suicídio, a questão da pornografia, o abuso infantil, que isso já está regulado no Brasil. Nós não estamos falando das exceções. Agora, a pessoa ir lá na rede escrever o que ela quiser, isso aí não muda com a lei da inteligência artificial. Mas os desenvolvedores, Ticiane, têm de prestar contas. Né? Nós temos que entender como que funciona e, naturalmente, a possibilidade do judiciário agir num caso extremo, por exemplo, de que uma pessoa tenha sido afetada de alguma maneira na sua vida privada, nos seus direitos. E eles têm condições, o próprio sistema de inteligência artificial tem como saber se aquele conteúdo ele é danoso ou não. Então, é uma questão da gente cobrar as responsabilidades de quem cria. Certo. E, recentemente, a comissão aprovou também um projeto que obriga as empresas de transporte de passageiros a terem lá aquele botão, né, de segurança, para garantir mais segurança. Né? Isso é. Vai mudar? O senhor acredita nessa garantia? Como é que está esse projeto? Bem, foi muito bem recebido pelos motoristas. As plataformas, mais uma vez, não acharam muito interessante porque gera uma obrigação delas com relação. Eles acham que a pessoa, simplesmente por ser motorista de aplicativo, não tem nenhuma ligação, muito trabalhista, não tem ligação. Não tem. Aquela pessoa está produzindo para enriquecer uma plataforma. Então, há de se ter aqui uma responsabilidade em relação... Podemos discutir a questão trabalhista em outro âmbito, porque mudou muito, né? No mundo todo, eu falo sempre o seguinte, que o emprego está acabando, mas o trabalho não. Então, as novas relações de trabalho, elas existem e têm que ser respeitadas porque são parte de um processo. Mas a empresa que tem aquele motorista rodando num sistema que ela gerou, né, e que ela indicou um cliente, ela tem responsabilidade sobre aquilo. E nós criamos um sistema de pânico para que, em qualquer tipo de emergência, o motorista possa acionar e imediatamente o aplicativo acionar as autoridades e conseguir rastrear, porque consegue rastrear onde o veículo está pelo próprio sistema interno deles lá, esses GPS, né? Hoje, você sabe claramente onde estão os veículos espalhados pelo mundo todo. É uma questão apenas da empresa assumir um pouco mais a questão da segurança. Já existe em outros países. Há alguns aplicativos nos Estados Unidos que usam, na Europa. Então, nós não trouxemos aqui nenhuma novidade, nós apenas adaptamos ao que já existe em outras áreas. Né? Certo. O senhor disse há pouco que no Brasil, infelizmente, o investimento em pesquisa, em tecnologia, ainda é considerado como uma despesa e está ali entre os primeiros, esses investimentos estão entre os primeiros a serem cortados em caso de redução de gastos, de custos, enfim. E na comissão foi aprovado um projeto que incentiva a dedução de imposto para quem investe, faz doações para pesquisa, desenvolvimento, tecnologia.
Na prática, isso vai fazer diferença? Porque, como o senhor disse, a ideia que as coisas que já existem, que são mais simples, sejam incentivadas. Porque se for para criar grandes investimentos, aí já é mais complicado, né? Eu explico para você, assim, para entender com clareza, para quem está nos assistindo. Existem dois vieses de financiamento, o público e o privado. O público no Brasil, infelizmente, como eu disse, esquerda ou direita, todo mundo vê a pesquisa em ciência e tecnologia como despesa. O privado, não. O privado, esse tem uma dinâmica muito atuante e bem contemporânea na questão do financiamento. O problema, como eu disse sempre, é que esse investimento privado feito em solo brasileiro, ele não fica aqui. Vou te dar um exemplo do programa de IA. Eu coloquei no projeto uma possibilidade de nós tornarmos o Brasil o principal país em data centers no mundo. Porque, por exemplo, é tanta informação que a inteligência artificial gera que nos Estados Unidos, por exemplo, eles vão ter que usar áreas de deserto para fazer novas usinas nucleares para atender só os data centers. Eles não têm energia suficiente, então eles já estão se planejando para isso. Eles vão fazer usina nuclear para poder ter data centers, os condomínios, para poder fornecer energia, porque você tem que falar em refrigeração, né, computadores, memória, toda uma série de coisas. E eu pus porque o Brasil, por ser um país, nós não temos terremoto, né? Geologicamente somos um país estável. Juridicamente temos polêmicas com o STF, mas ainda somos um país considerado estável juridicamente em vários aspectos. E nós temos estabilidade política. Então o Brasil pode se tornar um grande centro mundial de dados. E nós temos energia limpa, o que é melhor para nós. Nós temos a possibilidade, não só da energia solar, quanto da própria energia hidráulica. Só que não foi aceito. Por que não foi aceito? Porque eles entendem que isso pode gerar, é um investimento hoje previsto em 3 trilhões e meio de dólares, e quase um PIB brasileiro vai ser investido em data centers no mundo nos próximos anos. E isso é coisa imediata, não é para daqui a 30 anos, não. Porque a inteligência artificial, ela se regenera de uma maneira tão rápida que você tem que adaptar. Então, o Brasil já poderia, no espaço de 24 meses, começar a receber os primeiros investimentos em 2 anos. Aí, resultado, não, isso aí é uma renúncia fiscal muito grande que nós precisamos estudar com calma. Então, perdi, a Receita foi contra, o governo foi contra e tal. Bem, perdi para discutir em outro projeto. Só que tem uma coisa, Ticiane. Hoje, no mundo, a grande guerra é a guerra tecnológica. Não é mais a guerra. Né, hoje, você vê, por exemplo, Israel ataca alvos onde ele quer, tecnologicamente. Então, você tem perda mínima de vidas e efetividade maior. O Brasil tem que chegar a esse ponto. Eu estou dando um exemplo da questão da defesa, mas em outras áreas. Então, o que acontece? Estados Unidos, Inglaterra, por exemplo, Grã-Bretanha, tem processos comuns, empresas comuns, que durante o dia, quando é dia no Ocidente, estão trabalhando determinados sistemas. Quando o dia acaba no Ocidente e é dia na Ásia, a Índia assume, em empresas parceiras, a continuidade dos estudos. Então, eles não dormem. Os resultados acontecem numa rapidez muito maior do que acontecia no passado. Por quê? Os indianos, hoje, se tornaram uma grande nação digital e de pesquisa em tecnologia. O inglês é corrente, a mão de obra é imensa e barata, e o país também não tem terremotos, e é um país estável politicamente. Resultado, os indianos que foram para o Vale do Silício, na Califórnia, que se tornaram engenheiros, grandes administradores, hoje as maiores empresas de tecnologia do mundo têm indianos ou descendentes como presidentes. Esses indianos voltaram para a Índia, montaram grandes centros de pesquisa e inovação e trabalham em parceria com as nações do norte. Então, eles fazem uma triangulação de tecnologia. Quando é dia no Ocidente, as pesquisas estão num lado do planeta. Quando é dia na Ásia, as pesquisas estão no outro dia. Resultado, quando nós acordamos, nós aqui no Brasil, na América Latina, quando a gente acorda, o mundo já avançou em muito para vender essa tecnologia para nós. Então, nós vamos ter que pagar e eles vão enriquecendo, porque o nosso passo aqui ainda... Então, o data centers teria sido uma grande possibilidade do Brasil receber parte desse investimento, mas não foi possível.
Sim. Outro tema importante que passou pela comissão nesse período é o projeto da Política Nacional para Desenvolvimento da mineração do Sim. ouro, né? Se aprovada, enfim, como vai funcionar essa política? Você tem como saber de onde aquele ouro vem, assim como o diamante. Você sabe hoje, tem um DNA que você sabe de onde o diamante vem. O ouro também é possível você fazer isso. Você sabe que aquele ouro vem de uma determinada região pela composição dele. Eles têm todo esse mapeamento dessa possibilidade. Então, nós criamos um sistema de rastreamento. Esse ouro sendo entregue ou sendo colocado em qualquer lugar do país, ele obrigatoriamente tem que passar por um registro. E esse registro vai nos dizer onde esse ouro foi parar. O que não acontece hoje no Brasil. Hoje você vende, Caixa Econômica, se for legalmente, que é quem compra, ou se isso atravessa a fronteira de forma ilegal. Né? Então, como é que funciona assim? Vou dar um exemplo para você interessante. Lá em Minas tem uma cidade chamada Cedro do Abaeté. E nessa cidade foi achado um diamante rosa, muitos anos, uns 20 anos, 30, gigante. Esse diamante rosa foi vendido a um garimpeiro, por um garimpeiro, a um pedrista. Ele colocou dentro de um maço de cigarro e levou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele tentou vender essa pedra por 5 milhões de dólares. Só que o mercado lá, quando percebeu, ofereceu menos e ele acabou vendendo essa pedra para chineses de Taiwan, se eu não estou enganado. Muito bem. Fizeram várias pedras, e entre eles um anel de diamante rosa que foi vendido para uma atriz americana muito famosa. E essa atriz, num dado momento, doou esse anel para um leilão de caridade. E lá estava, anel da fulana de tal, diamante rosa do Brasil. Diamante rosa do Brasil. Quando foram verificar, não tinha esse certificado de exportação de diamante rosa do Brasil. Isso não é brasileiro. Foram ver, era um diamante brasileiro que tinha sido contrabandeado e realmente se tinha. Então, esse registro permitiu que a investigação chegasse até quem vendeu ilegalmente a pedra, entrou em outro país ilegalmente a pedra e o dinheiro desse fruto, desse crime. Então, é isso que nós queremos com a lei com o ouro, que a gente seja obrigatório um DNA. Todo ouro que sair do Brasil, que é um ouro identificado como brasileiro, tem que ter um certificado. Caso contrário, ele está no mercado ilegal. Certo. Senador, a gente está próximo do fim, mas eu gostaria que o senhor fizesse um panorama mesmo de como foram esses 2 anos, quais as perspectivas daqui para frente, mesmo o senhor não sendo mais o presidente, né, os desafios da comissão. Algum destaque que o senhor queira fazer? Bem, eu quero chamar muita atenção daqueles que nos assistem sobre a preocupação que nós temos de buscar nos programas de governo incentivo à ciência e à tecnologia. Hoje o debate político no Brasil está muito raso. Nós estamos nos baseando muito em questões ideológicas de direita e esquerda, em questões de comportamento, em questões ideológicas, muitas vezes de economias de esquerda. Não funciona isso. Sabe, o eleitor brasileiro, ele precisa começar a prestar atenção em quem traz resultados, ou pelo menos quem se propõe a ter resultados. É diferente de promessa, porque todo mundo fica muito bravo com a política quando você eu vou fazer isso. Não, mas mostrar, por exemplo, comprometimento com determinadas áreas. Ciência e tecnologia depende de cérebros, de pessoas, porque é algo que está eminentemente ligado ao ser humano, à criação para o ser humano. A nossa formação educacional no Brasil não prevê isso. Nossos alunos saem da escola, especialmente do ensino médio, de 0 a 10, tirando 4,5. Nós perdemos muitos cérebros no Brasil. Então, nós precisamos de grandes programas de incentivo à tecnologia nas escolas públicas brasileiras, para que eles possam aprender passo a passo. Eu diria até nem nas escolas de ensino médio somente, já nas escolas do ensino fundamental. A gente tem que começar a incentivar as crianças a fazerem pesquisa em todas as áreas, a desenvolverem ideias dentro da área de tecnologia, para eles crescerem nesse ambiente e se interessarem por isso quando se tornarem adolescentes e adultos, jovens. Isso falta no Brasil, essa interação de educação com a ciência. Isso é uma contribuição
que eu procurei falar muito na comissão e espero que o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia possam trazer nos próximos... Porque nós somos um país insustentável a longo prazo na questão previdenciária, por exemplo. Porque nós temos aí 45 milhões de brasileiros que nunca contribuíram com a Previdência e vão se aposentar. Hoje a Previdência tem 170 bilhões de déficit. Não é? Isso futuramente vai... Como que a gente vai mudar isso e poder apoiar essa população? Fazendo com que as crianças e os jovens tenham o crescimento e uma renda própria e ajudem o país no desenvolvimento da nova economia, que é a economia digital. Essa transição, Tiziane, ela é fundamental no Brasil hoje, porque nós perdemos uma janela demográfica importante no passado, que eram mais pessoas trabalhando e menos dependentes. Essa ciência e tecnologia pode nos ajudar a reequilibrar esse futuro do Brasil e manter esses brasileiros aqui dentro, que é o que nós desejamos. Muito bem, nós agradecemos a sua presença, senador. Obrigada. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.